Sejam bem-vindos, meus caros bionautas. No Brasil, temos um órgão que regulamenta e padroniza as atividades e interesses técnicos científicos. Você já conhece a ABNT? Vem comigo! A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, determina os padrões em diversas áreas do conhecimento, engenharia, química, física, dentre outras áreas. Quando você busca uma informação na internet, livro, revista ou qualquer uma outra fonte de pesquisa e você começa a escrever, deve lembrar de uma coisa: informar de onde você retirou a sua informação que colocou no seu texto. Portanto, a ABNT orienta como devo fazer, para que evitamos um grandioso problema, o plágio. Com isso, internautas, venham conhecer como fazer a referência de um livro com 2 ou mais autores. Antes mesmo de começarmos a ler o livro, primeiramente devemos iniciar a identificação dos autores do livro. E como faço isso? Vejam. Seguindo a norma técnica da ABNT NBR 6023 de 14 de 11 de 2018, quando os autores de um livro forem pessoas físicas, devo lembrar de um pequeno detalhe: lembrar que há sequência estabelecida para fazer a referência bibliográfica. E essa sequência se baseia quando for 2 ou mais autores. Eu inicio o primeiro autor do livro, o sobrenome, escrevo ele em caixa alta e verifico o nome do autor escrevendo somente a inicial do nome em maiúsculo. Se o autor tiver mais de um outro sobrenome, escrevo com as iniciais maiúsculas. Quando termino de escrever o primeiro autor, separo do segundo autor utilizando o sinal de ponto e vírgula. E depois escrevo o segundo autor repetindo a mesma sequência do primeiro autor. Com isso, eu identificando os autores do livro, faço a sequência onde vem o título do livro em negrito, caso não houver subtítulo. Se o livro apresentar um subtítulo, eu separo com o sinal de 2 pontos e na sequência eu escrevo, mas não destaco. Depois eu escrevo edição do livro, local de publicação, separando com o sinal de 2 pontos a editora, separo por vírgula o ano, ponto, e o número de páginas. Por exemplo, estopa, vírgula, Leonardo, ponto e vírgula, Niecopter, vírgula, Sávio, ponto. O título do livro, Comunicação Política, em negrito, em destaque, ponto. Primeira edição, ponto. O local, Curitiba, 2 pontos. A editora, Cópia Editorial, vírgula, 2020, ponto, 176 páginas. Nesse caso, nesse exemplo, podemos perceber que o primeiro autor inicia com o sobrenome em caixa alta e o segundo autor também inicia o seu sobrenome com caixa alta. Lembre sempre desse detalhe. Os 2 autores eles são separados por ponto e vírgula. Nesse próximo exemplo, Menegotto, Milton, Azevedo, Antônio Carlos Pradel, Biologia Geral, 9ª edição, Porto Alegre, Saga, 1982, 247 páginas. Segue então o mesmo exemplo do anterior. Por quê? O sobrenome em caixa alta do primeiro autor e o segundo autor ali com o sobrenome em caixa alta e os 2 autores separados por ponto e vírgula. O título deste livro em destaque, neste caso em negrito. Mas, e se o livro tiver 3 ou mais autores? Será que segue esse mesmo modelo? Pois bem, segundo a norma da ABNT 6023, estabelece alguns detalhes.
Nesse exemplo aqui, podemos perceber o seguinte: Preve, vírgula, Daniel Ribeiro, ponto e vírgula, filho, vírgula, Alfredo Engina, ponto e vírgula, Campos, Juliano Bittencourt, ponto, Patrimônio Cultural, vírgula, Direito e Cidadania, ponto, primeira edição, ponto, Erechim, 2 pontos, Abilis, vírgula, 2013, ponto, 300 páginas. Pois bem, segue-se o mesmo modelo com os seus autores, iniciando o último sobrenome. Lembrem bem, o último sobrenome é que vai em caixa alta, e com isso os autores estão separados por ponto e vírgula. Nota essa seguinte informação, que também podemos resumir os demais autores utilizando a expressão et al. O significado dessa expressão et al, ela refere-se a entre outros. Quer dizer então que mantemos o primeiro autor e colocamos a expressão et al em forma itálica, no caso aquela letra deitada, como podemos ver, e ela representa os demais autores do livro. Depois, na sequência, eu continuo a escrever o título do livro, a edição, o local, a editora, o ano e o número de páginas. Então, quando tem 3 ou mais autores, essa expressão et al, eu posso utilizá-la. Não é uma obrigação, mas temos o seguinte: quando tiver 3 ou mais autores de um livro, podemos utilizar uma ou outra forma. Aquela onde eu coloco todos os autores da minha referência, nesse caso, Cortella, vírgula, Mário Sérgio, ponto e vírgula, Jameson, Gilberto, ponto e vírgula, Karnal, Leandro, Pondé, Luiz Felipe, Verdade e Mentiras, Ética e Democracia no Brasil, primeira edição, Campinas, São Paulo, Papiro, 7 mares, 2016, 128 páginas. Notem que nesse exemplo, então, tem todos os autores citados. Só que o título do livro está em destaque, onde esse mesmo livro tem um subtítulo. A outra forma de se expressar, então, de escrever corretamente, eu posso utilizar o primeiro autor, no caso, Cortella, Mário Sérgio, et al, que representa os demais autores, e continuo a escrever o título do livro, a edição, o local, a editora, o ano e o número de páginas. E aí, Bonão, gostaram da informação? Já pegaram os livros que tenham 2 ou mais autores? Comecem a treinar as suas habilidades. E se você assistiu até esse momento, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Contribua para o desenvolvimento do canal. Vou deixar aqui o QR Code e o número do Pix e vamos expandir o conhecimento científico. Nos próximos vídeos veremos outros temas e informações científicas e poderemos ver como fazer a referência de sites, artigos, entre outras informações bibliográficas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.